Bondoso Pai Celestial, Deus poderoso de amor, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, e aqui estamos, Senhor, nessa manhã, para aprendermos um pouco da Tua Palavra, para a nossa edificação espiritual. Fale conosco, Senhor, através do Santo e Bom Espírito, que venhamos sempre ser confortados com a Tua presença, como também possamos levar a Tua mensagem às pessoas ao nosso redor. Permaneça conosco, não somente nesse culto, mas em todos os cultos que alguém está pregando, Pai, possa ser tocado pelo Santo e Bom Espírito. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, o tema da minha mensagem nessa manhã tem o título Que Grandes Trevas Serão. Então, que vocês abram suas Bíblias em São Mateus, no capítulo 6, e o versículo 22 e 23. São Mateus, no capítulo 6, nos versículos 22 e 23. A gente vai aprender de maneira bem bacana duas coisas para o nosso crescimento espiritual. São Mateus, capítulo 6, versículo 22, 23. É um versículo bem conhecido de todos, só que quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós aprendemos para a nossa edificação espiritual, a tal ponto que nós crescemos na fé. A gente vai estar falando, irmãos, de dois conceitos importantes, visão e vista. O que é visão, o que é vista? Não é simplesmente falar assim, como é que está a sua visão? Ah, minha visão está boa. Como é que está a sua vista? Ah, minha vista é meio embaraçada. Essa questão de visão e vista é conceito espiritual, de maneira que não é somente para crescermos na fé, como também crescemos na nossa vida também, cotidiana. Versículo 22 diz bem assim, são os olhos a lâmpada do corpo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Isso aqui é uma parcela de que nós estamos falando sobre visão. Tipo, se eu tenho uma visão boa em relação às coisas espirituais, de eu conseguir ver coisas além do momento, mas futuramente, é uma visão espiritual. Versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será em trevas. Portanto, caso a luz que em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Como é que nós possamos então aprender a questão de visão e a questão de vista nesses dois conceitos? Aqui, o apóstolo Mateus fala que se os nossos olhos, ou seja, a maneira que nós enxergamos, a maneira que nós visualizamos as coisas, traz crescimento espiritual, nós temos uma visão, ao mesmo tempo vista. Gênesis, capítulo 12, e o versículo 1. Então assim, visão. Visão é aquilo que você não tem, mas você enxerga a longa distância. Vista, aquilo que você já tem e você já não alcança mais a longa distância. Entenderam? Olha só. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus chegou ali para Abraão, naquele comodismo da vida dele ali, parada, pacata, falou assim, olha, eu vou tirar você daqui e vou levar você para um lugar bem distante, aonde eu vou te dar heranças, terras e propriedade. Eu estou vendo que você está meio pacato aqui, a sua vida não vai crescer, não vai desenvolver, e eu preciso pegar você e levar você a um lugar bem distante. O que vocês acham? É uma questão de visão ou uma questão de vista? Visão é aquilo que eu não tenho, mas eu almejo. Vista é aquilo que eu tenho e já não almejo mais nada. No caso de Abraão, o que vocês entendem? Visão ou vista? Visão, né? Deus falou assim, vou tirar você daqui e vou levar uma terra bem distante. Ou seja, Abraão, ele nem sabia o tamanho dessa terra, ele nem sabia onde ia chegar. É aquela questão, é uma conquista de média, pequena ou longo alcance. O que nós aprendemos com Abraão é essa questão espiritual. Que nós possamos sempre enxergar coisas longas,
coisas distantes. Quando Deus prometeu para Abraão que daria uma terra distante, é porque, consequentemente, seria uma visão. O caso de Agar. Agar foi escrava, serva de Sarai, que era a esposa de Abraão. Naquele contexto daquela época, nós sabemos que Sara não poderia ter filhos. Então, ela foi lá, pegou a escrava dela, Agar, e pediu então que Abraão coabitasse com ela, a tal ponto que o filho que nascesse seria da própria Sara. E Agar então se engravidou, nasceu então o filho dela, que era Ismael. E o interessante é que através de Ismael, ela entenderia e saberia que toda aquela propriedade, todas as bênçãos que Abraão tinha, seria destinada somente para o filho dela. Então, se nós percebemos no caso de Abraão, ele que teve uma visão, tipo assim, Deus chamou, ele levou para algum lugar que não alcançaria. Então, assim, eu te chamo e você vai. É uma promessa lá na frente. No caso de Agar, já foi diferenciado. Ela engravidou, ela teve a criança e ela se acomodou. Achou que tudo aquilo era simplesmente aquele lugarzinho ali, no meio dos servos. Era uma questão de vista. Agora, a questão dos espias. Josué, mais Caleb e mais 12 espias, ou seja, de cada tribo de Israel, saiu um espia. Moisés falou assim, então vocês vão, assim, irmãos, próximo à terra prometida, ali já na fronteira. Moisés falou assim, de cada tribo de Israel vai sair um espia. Eu quero que vocês vão espionar a terra. E eu gostaria que vocês votassem com o relatório. Os espias, na questão de conquistar a terra, era visão ou era vista? O que vocês acham? Era visão. Vocês vão conquistar a terra. Mas eles não conheciam nada do que encontraria pela frente. Então, era visão. Daqueles 12, 2 apenas foram lá, pegaram o relatório, trouxeram. Daqueles 12, quantos tiveram a concepção de vista? Os 10. Porque Josué e Caleb, eles olharam a terra. Deus pediu para os espias olhar o quê? A terra. Deus não pediu para os espias olhar as pessoas, as muralhas. E os 10 olharam o quê? As muralhas, os gigantes que tinha lá. E os dois não, eles olharam a terra. Ou seja, eles não tiveram aquela questão assim, eu estou vendo gigante, os homens são grandes, as cidades são altas muralhas. Não. José falou assim, Caleb, não, a terra é nossa, a gente vai conquistar. Deus pediu que os espias olhassem a terra e não as pessoas. Terra é aquilo que vou alcançar, é aquilo que eu estou batalhando para ter. Pessoas são dificuldade, são barreiras, são obstáculos. Então, assim, os espias, os 10, eles olharam as pessoas, os obstáculos, os gigantes, as muralhas. E os 2, Josué e Caleb, eles olharam o quê? A terra. Eles foram naquele pensamento espiritual. Olha, eu quero que vocês vão olhar a terra. Que tamanho que é a terra? Bom, eles foram lá, fizeram o relatório tudinho. É claro que todos sabiam que estavam também os gigantes. Só que Josué e Caleb, eles olharam para cima da questão da cidade em si. Eles olharam a terra que mamava leite e mel. 2 olharam a terra. Visão, oportunidade de conquista e de vitória. E os outros 10 olharam as pessoas, que eram os obstáculos, e então eles sentiram medo. Então, movido pela vista que os 10 tinham, eles sentiram-se acovardados e sentiram então intimidado. Então, assim, irmãos, o que nós possamos aprender com isso? Vocês têm uma ideia? Agora, na semana passada, eu tive uma aula de ajuda lá na rádio. E se Deus quiser, no próximo domingo estaremos iniciando então o nosso programa lá na Rádio Educativa, lá em cima lá. Então, assim, nós estamos com a tendência, irmãos, de colocar, então, a nossa visão espiritual, de fazer que muitas pessoas alcancem. Claro que a gente vai começar a fazer os programas, os donativos vão entrar, e, graças a Deus, nós conseguimos recursos para isso. O que nós estamos na mente aqui é a questão da visão. Nós vamos lá, se Deus quiser, fazer o programa, fazer a divulgação, pregar a mensagem, para que as pessoas
em longo alcance, consiga atingir e saber da palavra de Deus. Então, nós não estamos trabalhando por vista. Nós estamos trabalhando por visão. É começar o início de um programa de evangelização na rádio, para que as pessoas possam conhecer a palavra de Deus. A princípio, é uma vista, mas um alcance grande, um alcance de uma visão. Agora eu quero que vocês vão lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6. A gente vai observar aqui um personagem também que vamos analisar. Você teve uma visão ou você teve uma vista na vida dele. São 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 16. 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 16. É o 17 também. Toda vez que nós encontramos gigantes, obstáculos, desafios, muralhas na nossa vida, nós estamos tendo o olhar de vista. Ou seja, se vocês têm uma ideia, quando eu comecei a fazer a faculdade de administração, eu já tinha dispensado 2 bolsas já anteriormente, pelo ProUni. Em 2015, eu ganhei a bolsa pela administração de novo. Vocês acreditam que eu torci tanto para que o pessoal da faculdade me chamar? Porque assim, o que eu pensei em questão de vista? Nossa, 4 anos, pegando ônibus, pagando mensalidade, trabalho para apresentar, trabalho para fazer, provas, muita coisa na internet. 4 anos, e olha que eu torci, irmãos, para que as pessoas da faculdade não me ligassem, e me ligaram. E aí, eu tinha que correr atrás da papelada, mais papelada, aquelas coisas, pede uma coisa, pede outra, e pede, você manda de novo, e manda papelada. Eu já estava prestes para desistir. E se você tem uma ideia, quando começou 2015 minha faculdade de administração, eu lembro como se fosse hoje. Era um dos motoristas da aviação MM Transporte, era o Juva. E eu cheguei lá, coloquei o pé no primeiro degrau, falei, não acredito, eu vou ter que fazer essa faculdade durante 4 anos. Gente do céu, 4 anos migrando para a Primavera do Leste, e sabendo das histórias que os ônibus estavam quebrados, e olha que eu passei por tudo isso, irmãos. Ônibus quebrado, aí eu chegava até quase 2 da manhã, outro dia eu tinha que levantar para trabalhar, e foi uma batalha, foi dificuldade. Mas graças a Deus passou 2015, 16, 17 e 18. E com a graça de Deus eu venci. A princípio eu estava olhando um olhar de vista. Eu não estava olhando um olhar de visão, de que lá na frente eu queria ter resultado para mim. De que uma colação de grau a nível superior me ajudaria muito. E graças a Deus, em fevereiro agora, eu pude colar minha faculdade com meus alunos. É claro que no decorrer do caminho, nós começamos com 30 e poucas pessoas. E encerramos apenas com 12 alunos. Naquela perseverança, na dedicação, alguns desistiram pelo caminho. Mas eu foquei uma coisa na minha cabeça. Falei, não, eu vou chegar até o fim, custe o que custar, com obstáculo. E graças a Deus, ele me proporcionou. E eu consegui então vencer essa faculdade. Então, esse foi um exemplo de que eu tive que colocar uma visão na minha vida. Não é uma questão de vista, já colocar obstáculo. 2 Reis, capítulo 6, e o versículo 15 a 17. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. Então o moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Isso aqui é o servo de Eliseu, né? A cidade toda cercada, de soldados inimigos. O jovem acorda de manhã cedo, ele vê ali toda a cidade cercada. Na verdade, ele está tendo um olhar de vista. Os soldados inimigos, a opressão, a perseguição. Versículo 16, ele respondeu, não temas, porque porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que te abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Ou seja, o servo de Eliseu, a princípio, estava vendo uma questão ilimitada, os desafios, os soldados inimigos. Mas como Eliseu tinha uma vida espiritual muito conectada com Deus, ele falou, Senhor, abre os olhos do meu servo, mostre para ele que nós estamos numa guerra, mas mostre para ele que os que estão com o nosso lado são mais do que estão com ele. Então Deus abriu os olhos do servo lá, e ele viu ter um carruagem de fogo. Então ele percebeu que quem estava no controle daquela guerra era o próprio Deus, não eram os exércitos inimigos. Então nós aprendemos, irmão, que os desafios da vida são gigantescos.
eu falo da questão lá da rádio. É aquela que a princípio será um desafio muito enorme. Mas eu peço que vocês orem por mim, pelo Degildo, por Wesley, o Zé e as demais pessoas que vão estar encaminhando esse projeto lá na rádio. Eu estava conversando com a secretária lá, e ela estava comentando bem assim, mas ninguém trabalhou no rádio. Ela falou assim, eu também nunca trabalhei com rádio. O diretor da rádio, que é o Chiquito, ele me pediu para ficar aqui na locução aqui, e eu fui aprendendo, e hoje eu consegui então a lidar com isso. Então, assim, claro que à primeira vista vai ter assim, um pouco de embaraçar, aquelas coisas todas, mas tenho certeza que à medida que a gente vai estar pregando, usando o nome da igreja, falando o porquê da igreja adventista é uma mensagem diferenciada das demais, eu tenho certeza que Deus vai usar nós dois e outras pessoas também para pregar o evangelho. Então, a princípio, é uma questão de vista, mas nós estamos com uma fidelidade, uma fé muito grande de Deus, que essas coisas vão abranger muitas pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito nessa questão de longo alcance. Então, para terminarmos, vamos só voltar em São Mateus 6, 22, 23, só para fazer uma recapitulação. São Mateus, capítulo 6, e o versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo? De que maneira eu estou enxergando a minha vida espiritual? De que maneira eu estou enxergando a minha vida de crescimento também no mundo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se eu tenho uma visão de querer crescer na vida em termos espirituais, em termos financeiros, eu tenho que ter o olhar de visão, de querer alcançar. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será em trevas. Portanto, caso a luz que enche as trevas, que grandes trevas serão. Se eu colocar obstáculo na minha vida, de que não vou conseguir crescer, desenvolver meus talentos na igreja e fora da igreja, eu estou tendo uma visão limitada. Vocês têm uma ideia? Um comentário bem interessante que eu achei aqui, eu coloquei aqui, que eu anotei aqui. Primeiro inventaram o fogo. O povo acostumou com fogo. Depois inventaram a tocha. Aí colocaram o fogo na tocha. Passaram o tempo, inventaram o azeite. Aí já usaram o azeite. Passou um tempo, inventaram a lâmpada elétrica. Aí chegou os holofotes. Ou seja, alguém viu o fogo, alguém achou que o fogo não poderia ser ali, colocou na tocha. Não, vamos então desenvolver outra coisa, a questão do azeite. E aí então vem nas lâmpadas. Ou seja, conhecimento progressivo, vontade de crescer, vontade de chegar a algum lugar. Então que Deus nos abençoe, que nos guarde-nos e que possamos nunca esquecermos que tem um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado e ao mesmo tempo Ele quer que nós estejamos e devemos ter uma visão de crescimento espiritual. Amém?